não estiver de acordo, vê que tem alguma coisa estranha, vocês me sinalizam até no grupo mesmo aqui ou no privado, para poder eu me orientar, tá? Então o início do CorelDRAW, né? Vocês já sabem que é vetorização. E como é que se dá? Eita, eu resolvi abrir no YouTube aqui também e me atrapalhou. Pronto. Para a gente fazer essa vetorização, a gente precisa partir de um princípio de que todo objeto, para estar no YouTube ou para estar no CorelDRAW, ele precisa ser importado ou exportado, se tratando de uma imagem, né? A gente não consegue trabalhar com imagens a não ser que seja dessa forma, porque o CorelDRAW ele é especificamente trabalhar com vetores. Então, quando a gente trabalha com vetor, a gente pode dimensionar ele da medida que for, sem perder qualidade. Então, para que a gente possa iniciar, a gente vem aqui em arquivo. Se fosse o nosso caso, abrir hoje uma imagem aqui, a gente iria talvez fique um pouco lento aí. Na domingo passado, eu vetorizei esse trabalho aqui, ó. Eu vetorizei esse trabalho e disponibilizei no grupo depois, né? Fiz uma live e a gente vetorizou isso aqui. Só que o que é que acontece? O colega até mencionou no grupo que a gente, através de um clique, a gente poderia vetorizar. E não está mentindo, não. Através de um clique, essa vetorização ela não sai pronta para produção. A gente precisa fazer os ajustes, precisa fazer melhoria. Como aqui a gente percebe várias cores, as cores elas têm que ser filtradas, porque no laser a gente não trabalha com cores da mesma forma que a gente trabalha uma imagem normal. Então, as cores elas precisam ser unificadas. Olha, porém, deixando de lado esse ponto, né, de uma imagem já trabalhada, a gente precisa conhecer primeiro as ferramentas para que a gente possa fazer um trabalho nesse tipo de imagem. E para isso, primeiramente, eu gostaria de mencionar aqui no canto esquerdo, se vocês conseguem acompanhar aí com a mesma velocidade com que eu consigo explicar aqui por causa do delay. Então, eu vou tentar ser um pouquinho mais lento para ver se eu consigo tocar assim um raciocínio de vocês. Tentar equilibrar meu celular para eu ter um retorno e aí eu consiga ver o que é que eu estou passando e como é que eu estou passando aqui. Só um minutinho. Pronto, eu acredito que agora dê para eu ver aqui. Então, de vez em quando vocês vão ver olhar para o lado, é para eu olhar meu celular, como é que está se comportando aqui a imagem. Então, aqui a gente tem as ferramentas na lateral esquerda do CorelDRAW, ferramentas necessárias para a gente vetorizar. Então, a gente tem aqui esse sistema de seta, que é para a gente clicar e arrastar. A gente tem esse sistema aqui de forma. A gente consegue também selecionar alguns objetos de um ou outro, mais especificamente nesse objeto aqui, nessa ferramenta de forma, a gente consegue mudar as linhas de vetores e vocês vão perceber aqui uma diferença muito grande na forma de trabalhar, né, na praticidade de trabalho em relação ao Lightbox, essa ferramenta aqui. Ó. Aqui também a gente consegue fazer um recorte de um determinado objeto. Não é muito utilizado, realmente eu não utilizo muito isso. Ferramenta de zoom também não é muito utilizado, prefiro o scroll do mouse. Ferramenta de enquadramento também não utilizo muito, porque eu prefiro utilizar realmente o mouse. Então, aqui partindo para a ferramenta que a gente utiliza para vetorização, essa ferramenta de Bezier, basicamente a gente vai criar linhas, vai criar formas a partir de linhas. Então, quando nós estamos trabalhando com ela, basicamente a gente vai clicar em um ponto e a partir
traça uma linha e essa linha ela pode ser modificada, né? Então, perceba que o primeiro objeto a ser criado é um ponto. Então, eu estou sem clicar no mouse, né? Eu cliquei a primeira vez e agora eu estou livre aqui com o mouse. E o próximo ponto que eu vou clicar, a gente vai ter uma linha traçada até esse ponto. Eu vou ter outra linha. E assim, se eu chegar aqui no ponto onde eu iniciei, ele aparece essa seta, que é justamente a união desses pontos. E aqui é onde a gente já consegue ter um objeto propriamente dito. Se a gente exportar isso aqui, a gente já tem um objeto pronto para ser cortado lá na laser. Porém, esse é um objeto muito simples, né? Se a gente clicar nessa ferramenta de forma, aqui em cima é a segunda ferramenta, a gente consegue continuar modificando esse objeto. Então, a gente pode ter os pontos e então fazer... E perceba que os ângulos aqui, eles estão assim, né? Se a gente quer fazer um retângulo com os ângulos corretos, se a gente chegar aqui nessa régua em cima, clicar, segurar e arrastar, eu consigo puxar uma régua também para minha área de trabalho. E essa régua, ela não fica permanente aqui, se eu exportar, ela some, tá? Então, vocês não precisam se preocupar com ela. Então, clicando, a gente consegue modificar. Será que vocês estão entendendo aí? Até aqui está tudo tranquilo? Então, estou lendo aqui os comentários. Pronto. Então, tá tudo beleza até aqui, né? Eu não sei como é que está a questão de delay, porque eu não estou ouvindo. Eu não estou tendo retorno de áudio, só estou tendo retorno aqui de vídeo. Mas, para todos os efeitos, a gente parou aqui nas réguas, né? E essas réguas, elas servem para nos guiar, para nos basear, a gente ter uma ideia do trabalho que a gente vai fazer, se está em linha reta, não está. Então, vamos colocar ela aqui, ó. E agora a gente tem esse objeto. E vir aqui novamente na ferramenta de forma, a gente consegue fazer essa centralização. De onde é. Então, vamos supor que eu já joguei uma linha ali, vou jogar outra linha aqui, ó, em cima, selecionando aqui, ó, só clicando na linha, a gente consegue puxar e enquadrar o objeto. E assim a gente pode fazer. Se quiser fazer essa daqui novamente, é só eu clicar aqui, ó, e puxar. Isso facilita muito a vida da gente na hora de fazer uma vetorização no processo criativo, né? Processo livre, onde a gente vai pegar uma imagem como essa que está do nosso lado aí, para vetorizar, já não é tão necessário essas linhas, né? Então, perceba que aqui a gente tem um retângulo já criado. E onde é que a gente percebe as dimensões desse retângulo? A gente percebe aqui, ó, onde tem essas duas setinhas. Essas duas setinhas aqui, ó, ela pode ser que a gente precise de redimensionar, como no caso de um objeto onde a gente vai fazer um corte. E esse corte ele precisa ter uma profundidade lá do nosso tamanho de arquivo. Vamos supor que seja 2 ou 3 milímetros. Vamos botar aqui 3 milímetros. Pronto. Então, a seta já é autoexplicativa, né? Que entre elas aqui a gente vai redimensionar na largura. E aqui seria na altura. Então, se a gente botar aqui, redimensionar na altura. Pronto. E aqui está nosso objeto. A gente pode perceber aqui, não é o objetivo dessa live, entrar nos pormenores das proporções do retângulo. Ele está um pouco desalinhado ainda. Mas como não é o objetivo é uma ferramenta para vocês. Por quê? Porque se eu quiser fazer um retângulo perfeito, né, eu posso chegar aqui e simplesmente usar a ferramenta retângulo.
E aqui eu vou dimensionar de forma perfeita nosso retângulo. Então, a gente já pode observar aqui que existe não só uma forma de fazer um objeto, mas várias formas. Né? Então, essa ferramenta que eu acabei de utilizar para fazer esse objeto aqui, ela é uma ferramenta para fazer um objeto mais de forma orgânica. Né? Então, é um objeto para que, por exemplo, né, na prática nossa aqui, vamos supor que eu queira fazer um coração, então eu dou o primeiro clique no ponto, e eu posso chegar aqui simplesmente dar um ponto mediano e fazer a curvatura do coração. Vai ser um coração um pouco torto aqui, né? Mas eu dando o segundo clique no terceiro ponto, a gente já tem um coração formado. Ah, Renato, mas não tem um coração formado. Está parecendo mais uma orelha do que um coração. Beleza, está parecendo mais uma orelha do que um coração. Mas vamos lá. Partindo do princípio da a gente pode criar qualquer forma orgânica com essa ferramenta. Se a gente seleciona ela, perceba que o meu menu aqui em cima ele já muda. Então, ó, ele estava um menu e agora ele está outro menu. E como é que a gente pode usar isso? Se eu selecionar esse ponto aqui, aqui vocês conseguem perceber já uma diferença do Lightburn com relação aos pontos. Ele já me dá algumas opções aqui, ó. Por exemplo, essa ferramenta de cúspide, ela me possibilita mexer somente a parte de cima do vetor. Mas eu também posso mexer a parte de baixo, individual ou em conjunta. Então, eu posso mexer ela de forma individual ou conjunta. Mas aqui eu já estou, porque foi um vetor que a gente já iniciou dessa forma, eu posso simplesmente transformar esse ponto para eu mexer os dois ao mesmo tempo. Desculpa, a voz falhou um pouquinho aqui. Eu posso utilizar a ferramenta e mexer os dois ao mesmo tempo. De que forma eu vou fazer isso? Eu vou simplesmente selecionar e aqui nessa ferramenta, suavizar nó, eu abro um espaço para que eu possa manipular os dois ao mesmo tempo. E aí eu começo a modificar o meu objeto da melhor forma possível. Ah, mas mesmo assim, ainda vou ter uma dificuldade para alinhar, porque o coração tem uma ponta embaixo que elas precisam estar alinhadas. Como é que eu vou fazer esse alinhamento? Eu venho na lateral e estico a minha régua. Pronto. Então, ó, eu centralizo aqui, verifico aqui o ponto e eu simplesmente, ó, perceba que o CorelDRAW, ele já dá um alinhamento. E esse alinhamento facilita a gente manipular o objeto. Então, agora eu já tenho uma banda aí do nosso coração, né? Então, a gente vai fazer os ajustes. Eu não necessariamente, e olha que eu já fui um profissional que eu gostava de trabalhar de outra forma. Para eu fazer esse coração aqui, antes, né, eu faria assim, ó. Eu gostava de fazer ele, assim parece um pouco tosco, né? Mas observe que trabalho meio que um trabalho assim muito sujo, né? Muito demorado, uma coisa que eu vou ter aqui um trabalho enorme para fazer uma peça, sendo que eu aqui eu precisava na minha peça ver os dois lados e daí eu formar o coração. Eu precisava, né, antes fazer isso. Eu precisava formar o coração para depois dividir. E eu vou mostrar para vocês esse coração aqui, como é que faz isso. Dividir para pegar um lado e fazer toda essa parte aqui que vocês estão vendo aqui que fiz. Antigamente era assim que eu fazia.
Mas não é que esteja errado, né? Às vezes as pessoas elas precisam ter uma imagem visual na sua mente para poder criar um objeto. Isso é normal, isso acontece. Mas hoje em dia não, hoje eu já consigo, algumas formas eu consigo fazer dessa forma aqui. Ó. E agora, voltando aqui para a temática, né, desse coração, vamos supor que eu queira fazer os dois lados do coração. Né? Como é que eu vou fazer isso? E aqui eu já poderia, né, mostrando para vocês, fazer uma cópia, né, normalmente, ou utilizar uma ferramenta que eu gosto muito, que é a Ctrl D. Ctrl D ele faz uma cópia também, mas ele já faz uma cópia sem que você precise dar o Ctrl V. Ele já faz uma cópia imediato. Até aí tá bacana? Tem alguma dúvida, alguma coisa que vocês queriam pontuar aí? Às vezes eu dou uma parada para ver aqui, porque o retorno ele não é imediato, né? Acabei selecionando aqui. Então, se até aqui tá beleza, né? Se vocês falarem alguma coisa aí, eu vou conseguir ver aqui no chat. Até aqui, então, beleza, né? Então, vamos lá. Agora nós vamos com os dois lados do coração, precisamos fazer essa união, né? E aí, mais uma vez, o menu aqui em cima, na parte superior do CorelDRAW, ele já modificou. Então, perceba que aqui tem medidas, né, que nós já falamos. Isso daqui é uma proporção por porcentagem, né? Ou seja, se eu quiser redimensionar, mas não seja de uma forma igual, eu uso como está aqui, ó, 100%, mas aqui o cadeado está aberto. Então, essa proporção é meio que da forma que eu colocar aqui. Se eu travar esse cadeado e botar a proporção, né, e diminuir ou aumentar esse valor, vai aumentar os dois ao mesmo proporcional. Né? Mas vamos lá. Aqui é uma ferramenta de grau, que ela aparece também bastante, é bastante utilizada. Né? Ou seja, se você colocar aqui 90 graus, ele vai redimensionar essa 90 graus, ele vai girar a sua peça, melhor dizendo. Mas o ponto agora é a gente virar a ação. Né? Eu estou as ferramentas assim para a gente não fugir muito do contexto e também não passar por cima e deixar para vocês descobrirem isso depois. É uma aula intuitiva que depois vocês vão praticar e já vai ter uma base de como fazer as coisas mediante que vocês já aprenderam, já pegou o macete aqui. E aqui a gente tem nossas ferramentas de espelhamento. Né? Espelhamento horizontal e espelhamento vertical. Né? E o que nós precisamos é fazer um espelhamento horizontal. Prático e rápido. Nós já temos as duas peças iguais. Pronto. Agora, o que é que acontece? A gente pode tirar isso aqui, já está alinhado. Eu tenho outras ferramentas de alinhamento também que podem nos ajudar, como essa ferramenta aqui em cima, onde tem, né? Como se fosse, eu costumo raciocinar elas da seguinte forma, né? É um alinhamento de distribuição, mas eu digo que são dois prédios na horizontal. Se você clicar, ela aqui do lado, ela vai aparecer o menu dessa ferramenta. E aí aqui, ó, eu não vou me delongar nela porque ela também é intuitiva. Vocês vão olhar para ela e vai saber o que ela faz. Né? Mas aqui eu vou fazer um alinhamento, né, inferior e já vou fazer aqui ela. Pronto. E aqui nós já temos um coração. Só que se você levar ela para o Lightburn, esses corações eles ainda estão separados. E possa ser que quando vocês façam, a depender do alinhamento, do nível, né, de capacidade do seu canhão laser, possa ser na hora do corte, ela tenha uma diferença em milímetros, né, para com o corte. Então ela vai cortar um lado
e vai cortar o outro, mas se estiver unido aqui, corre o risco desse laser ele não encontrar e a peça ficar grudada aqui. Isso é um detalhe muito importante quando a gente está fazendo projetos maiores, né? Mas vamos supor que a gente queira unir. A gente tem duas possibilidades. Selecionando o projeto, a gente vê aqui mais novas ferramentas, né? A gente vê essas ferramentas são muito utilizadas também no Lightburn. E as ferramentas aqui são, né? Ela faz a combinação, ela só faz unir todo o objeto, mas ela não faz interferência nenhuma. E tem essa ferramenta que ela solda, então ela faz a união dos dois objetos, já criando um objeto só com uma forma. E aqui nós temos uma ferramenta de aparar. Essa ferramenta de aparar, ela pode tirar uma parte de um, formando um objeto novo, completamente diferente. E assim também, essas outras ferramentas aqui, elas fazem praticamente as mesmas coisas. O que muda é que uma, ela apara o que está na frente, outra, ela apara o que está atrás, a outra, ela faz a criação de uma linha a partir de um objeto na tela aqui, né? Então, a diferença basicamente é essa. Porém, o que nós vamos usar aqui é a ferramenta de solda. Clicou, selecionou tudo, clicou, ela já faz essa soldagem. Então, a gente já tem um objeto só na nossa tela. Então, quando a gente seleciona agora, seleciona um objeto só. Porém, esses objetos estão em linhas separadas. Se eu clicar nela e vier na nossa ferramenta de forma, eu vou modificar ainda separadamente, percebe? Fazer a união para que se vire realmente um objeto só, tem que selecionar dois pontos. Perceba que ele fica, em vez de pontos mesmo, ele vai ficar essas setas ó, mostrando o posicionamento diferente desse aqui, ó, que nós vamos separar bastante para ver qual a ferramenta para utilizar isso daí. Então, ó, essa ferramenta nós selecionamos as duas. A partir daí, nós vemos o nosso menu modificado novamente e aparece aqui tanto essa ferramenta de unir dois nós. Pronto. Clicou em unir dois nós, agora a parte de cima ela já está unida e você percebe que ela já criou aqui essas duas linhas. Né? Essas duas linhas elas vão servir como as outras para modificar. Vai servir também para modificar. Fazendo isso na parte de nós vamos ter agora um objeto completamente. Se fosse um coração, nosso objetivo, se fosse essa a nossa geométrica ideal, seria a partir daqui a gente já iria exportar, né, para o CorelDRAW ou para o Lightburn. E aí a gente pode chegar aqui, ó, escolher as ferramentas que o Lightburn reconhece, né? Ou Adobe Illustrator, ou DXF, que é o mais comum, né? Clicou aqui, já iríamos exportar esse arquivo, né? Então, se essa fosse a nossa missão, já estaria concluída. Porém, existem muitas outras coisas que a gente precisa, né, para poder fazer uma vetorização, não é só isso. Né? Então, a gente pode associar nosso trabalho que nós fizemos aqui nesse coração a essa imagem. Né? Utilizando ainda as formas livres que nós aprendemos até agora, que nós tocamos até agora, vamos fazer a vetorização. Lembra que para cá eu tive que ir em arquivo, importar, e aí escolher o arquivo e botar importar, ele iria, né? Só que agora nós vou apagar essas linhas aqui, essas réguas, para nós colocar em prática
esse conhecimento adquirido aqui com o coração. Vamos supor que nós viemos a vetorizar esse objeto. Então, vamos bloquear. E, lógico, pessoal, antes que alguém se adiante, essa é uma das formas na qual a gente pode fazer, porque existem várias outras formas. Mais na frente eu vou explicar vocês podem simplesmente pegar essa imagem aqui e já transformar elas em vetor. Só que nem sempre isso é possível, pela qualidade da imagem, ou até mesmo pelo trabalho que vocês querem fazer, as modificações e tudo. Tem várias formas. Então, vamos lá. Se a gente quer vetorizar esse projeto aqui, eu vou aqui selecionar a nossa ferramenta de Bezier e vamos começar. A gente começa sempre do objeto mais simples, né? Então, vamos começar por aqui. Eu clico no ponto. Desculpa, teve um ponto aqui que eu não mencionei, né? Que foi essa questão do bloqueio, né? Esse bloqueio, a gente se dá aqui com o botão direito e aparece aqui, ó, ocultar, a gente iria ocultar essa imagem da tela. E na ferramenta bloqueio, a gente consegue bloquear e não consegue mais modificar ela de lugar até que nós queremos fazer isso. Então, selecionando a ferramenta de forma Bezier, clicamos no primeiro ponto onde queremos fazer essa modificação. E agora, a gente vai clicar no segundo ponto. Só que se você só clicar e ficar pressionado, ela vai fazer uma linha reta. E agora a gente precisa criar esse contorno. Para criar esse contorno, simplesmente nós vamos arrastar o mouse ainda clicando. E aí a gente vai arrastar o mouse e vendo a forma, né? Selecionando a partir dessa linha. Ó. Perceba que ela tem uma seta, né? E essa seta a gente vai mudar ela de posição até ela ficar no formato que a gente precisa. E então a gente solta. Beleza até aí? A gente agora precisa clicar em um outro ponto, né? Para poder a gente dar continuidade. Isso é uma análise que a gente tem que fazer dependendo do nosso projeto e dependendo também da nossa habilidade. Se eu quiser, eu poderia já chegar até aqui, mas possa ser que eu tenha outros pontos. Exemplo que eu vou dar para vocês aqui agora. Algumas pessoas preferem vetorizar da seguinte forma: dar um grande zoom no objeto, foto, e simplesmente sai clicando. Ele deu um erro aqui, eu vou explicar o que é que aconteceu. Mas simplesmente clicando. Ó. Só que dessa forma aqui, eu tornar o meu arquivo mais pesado, depois essas curvas não estão muito gatinhas, né? Não tão bonitas. Eu vou precisar vir até aqui. Aí eu vou precisar vir no nosso menu aqui superior novamente. Aí vai aparecer esta ferramenta de... Só um minutinho. Essa ferramenta... Pronto. Vai aparecer essa ferramenta aqui, ó, de converter em curva. Pequenas linhas que estão retas, poder convertê-la em uma curva. Percebam como é que se dá o trabalho. Converti ela em curvas. E agora o que é que eu vou fazer? Apagar todas as linhas. E eu já tenho o meu objeto da forma que eu pretendia. Só que o que é que acontece? Você teve aí 2 trabalhos. Nada está errado. Não é errado fazer isso. Mas, a depender do seu desempenho, esse trabalho possa se tornar um pouco cansado e pesado para a máquina. Então, muitas vezes, você precisa fazer de outras formas o mesmo trabalho. Então, fazer agora de um outro jeito.
Vamos supor aqui, né? Continuar aqui esse trabalho, né? De outra forma, como eu já tinha iniciado. Então, vamos lá. Seleciono o primeiro ponto, seleciono o segundo, arrasto, encontrar a minha forma, aí criou a primeira linha. Então, agora vamos supor que eu clique aqui, ó, se baseando. Isso é normal acontecer. Se a gente não quiser fazer isso, a gente pode simplesmente arrastar o nossa linha aqui, ó, e já vir clicando na ferramenta de forma, clicar na anterior e clicar no cúspide, que aí a gente vai poder, ó, manipular apenas um objeto. Então, a gente vai precisar modificar só apenas ele. Então, esse é o trabalho que a gente tem para fazer essa vetorização. Então, vamos supor que eu queira dar continuidade aqui ao trabalho. Eu simplesmente clico onde a gente já iniciou, utilizando lá nosso dossiê, e vou novamente no nosso projeto. Agora, de produtividade, o que é que eu digo a vocês? Né? Vocês não se contenham em ficar fazendo essas modificações o tempo todo e vá apenas clicando e fazendo o contorno de forma grosseira. Porque então, você fazendo isso, você consegue ser mais produtivo. Então, ó, perceba que rapidamente eu posso fechar o nosso ciclo de trabalho aqui. Aquele é outro ponto que nós vamos mencionar no futuro, mas, de antemão, basicamente, o início da vetorização se dá por trabalho. Então, você pode simplesmente fazer todo o contorno do objeto e para depois você vir selecionando, ó, eu aqui apenas clicando, selecionando e apertando o delete, eu aqueles arquivos que não são, ou aqueles pontos que não são para mim. Agora perceba que aqui, ó, eu não tenho aquela ferramenta de para eu fazer o meu contorno aqui, essa meia-lua que tem aqui na frente. Como é que eu vou fazer isso? Seleciono os dois pontos, ou um ponto só, e vai aparecer o meu menu. Eu vou botar converter curva. Convertendo curva, agora, ao passar meu mouse aqui pelo centro, vai aparecer essa minhoquinha aí, ó, que eu vou poder simplesmente clicar, segurar e arrastar o pronto. Então, a partir daí, agora eu já tenho um ponto. Tudo entendido até aqui, pessoal? Tem alguma dúvida, alguma coisa que vocês queriam pegar ou mencionar a respeito do que foi dito até agora? Está claro ou está difícil compreensão aí? O que é que vocês me dizem? Por favor, não me deixem aqui só retorno. Aqui a mesma coisa, converter em curva, vai puxando e arrastando. A mesma coisa aqui, ó, e perceba como a produção ela vai rendendo, né? Já começa a conhecer as ferramentas. Então aqui, ó, eu posso, né, selecionar um ponto e simplesmente vou e arrasto. Aqui eu vou fazer da mesma forma. Eu posso simplesmente selecionar um ponto e vir aqui na ferramenta de converter curva, que ele vai aparecer para mim o menu também, ó. E aí eu venho fazendo esses ajustes. Venho fazendo os ajustes. É fechar
o nosso trabalho por essas duas linhas aqui, porque são retas, tá? Então, eu venho, apago, Ctrl não, delete, né? Eu seleciono, deleto, e aí agora a gente vem e ajusta o arquivo de acordo com o original. Vou apagar também esse ponto aqui, desnecessário. E aqui já tem o contorno da nossa rosa. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V aqui. Se a gente fosse fazer só o contorno externo da rosa, já estaria pronto. Apenas com essa ferramenta. Essa é a parte mais criativa da vetorização. Né? É um processo em que você pode fazer aí o seu trabalho de forma livre, é um desenho livre que você tem para fazer. Existem inúmeras outras ferramentas, mas se eu fosse abordar todas elas, eu não conseguiria dar um norte para vocês já começarem a fazer alguma coisa. Então, acredito que até agora aqui, o que já foi, vocês já conseguem fazer um arquivo, né, já conseguem fazer uma vetorização de um trabalho. Vamos supor que vocês né, fazer todo esse contorno aqui da mesma forma que vocês começaram esse daqui. Vocês fariam toda essa peça, não teria dificuldade nenhuma. E depois era só fazer a exportação lá para o Lightburn, sem mistério nenhum. Beleza, pessoal? Ficou alguma dúvida? Ficou alguma dificuldade? Percebi que ao longo da live vocês ficaram aí muito calados, né? Não escreveram, não tiveram dúvida. Espero que eu tenha sido claro. O objetivo da live